Quero passar para vocês aí os dois principais modelos de meliponário, para quem eles servem, perfil, algumas variações desses modelos e prós e contras de cada um. Prestem muita atenção que isso vai ajudar muito a decisão do meliponário ideal para vocês. Beleza, vamos começar então com o meliponário coletivo. Meliponário coletivo, meliponário individual. Meliponário coletivo, basicamente, é a estrutura onde a gente mantém 2 ou mais colônias de abelhas sem ferrão agrupadas coletivamente. E, normalmente, uma estrutura principal. Como, por exemplo, esse daqui, como, por exemplo, este daqui, ou como, por exemplo, este daqui também. O meliponário coletivo, ele é destinado, e isso não é uma regra, tá, gente? Não quero que vocês entendam como uma regra, mas ele é destinado principalmente a meliponicultores, a criadores que querem aproveitar melhor o espaço disponível, né? Não tem muito espaço, precisa aproveitar, senão não vai dar para colocar muita colônia. O meliponário coletivo é o mais indicado. Outra coisa, os perfis que mais são contemplados com meliponário coletivo é o robista e o conservacionista. Empreendedor não muito, e eu já vou explicar para vocês o porquê. Então, robistas e conservacionistas conseguem ter um ótimo desenvolvimento em meliponários coletivos. Quais são, Gabriel, os principais modelos de meliponários coletivos existentes? Bom, a gente tem 3 principais modelos. E eles variam entre 2 modelos, né? Como assim? Não, são 2 modelos e um deles tem 2 variações. Vamos lá. Principais modelos. A gente tem o coletivo de chão, que é esse aqui, ó. Coletivo de chão. O que é esse meliponário coletivo de chão? Não tem segredo. Tem apoios principais no chão, são piquetes, né? É uma estrutura única ligada a piquetes enterrados no solo. Pode ter sapata, pode não ter sapata, depende muito do peso da estrutura que você está construindo, do tamanho da estrutura que você está construindo, se tem muito vento ou não na região que você está construindo. Esse daqui não tem sapata, essa madeira está fincada no solo. O meu tem sapata, por conta do peso, aqui bate muito vento, esse meliponário é um meliponário grande, precisou fazer essa estrutura de sustentação. Isso vai muito da região, do tamanho do meliponário que você vai construir. Então, o meliponário, basicamente, de piquetes no chão, que mantém 2 ou mais colônias nessas prateleiras, tá? Dentro do mesmo tipo de meliponário coletivo, a gente tem a variação do coletivo de coreto, que normalmente é destinado a um meliponário de, como a própria nome está dizendo aqui, pesquisa. Por quê? Porque é um meliponário que possibilita, olha a entrada aqui, ó, tem uma escadinha que entra e o meliponicultor, ele fica no centro, dentro da estrutura, dentro do coreto. E as colônias ficam com as entradas viradas para o lado de fora. Ou seja, ali dentro cabem muitas pessoas e todas elas podem ficar ali observando as colônias sem serem incomodadas pelas revoadas de defesa dessas colônias. Afinal, as revoadas estarão acontecendo pro lado de fora, na frente do pito das caixas que está virado pro lado de fora. Normalmente é destinado aí à pesquisa. Universidades, faculdades, escolas que gostariam de ter meliponários, normalmente fazem dessa forma para aproveitar um local em que dá para agrupar mais pessoas e não ter tanta influência da defesa das abelhas, tá bom? Então são esses 2 principais. Ah, tem mais um. Coletivo de parede. Podem perceber aqui que esse aqui é quilométrico, né? Olha só. Vai lá, vai, e depois ainda tem mais um pouco. Só nesse coletivo de parede aqui deve ter pelo menos aí nessa contagem umas 60, 70 caixas, né? Então é um meliponário que sim, dá para manter muitas colônias. E o legal do coletivo de parede é que ele não demanda tanto investimento quanto o coletivo de chão. Afinal, você pode aproveitar beiral do telhado da sua própria casa, né, da construção da sua casa, fazer simplesmente uma prateleira e colocar suas caixas ali, aproveitando o telhado da sua casa. Eu tive meu meliponário lá no início da minha criação, muito tempo, coletivo de parede. Inclusive, depois que eu saí do primeiro coletivo de parede, que foi na minha própria casa, aqui no muro da minha casa, fui para um outro coletivo de parede aqui, meliponário antigo, né? E depois passei para o coletivo de chão, que é esse novo que a gente tem agora, tá bom? Então a gente pode iniciar com o coletivo de parede aproveitando os espaços. Outro modelo, muito usado também, meliponário individual. Gabriel, o que é um meliponário individual? Como o próprio nome já diz, é um meliponário onde cada colônia vai ter a sua estrutura individual de apoio e de proteção. No caso, essas caixas aqui, pela própria cor da tampa da caixa, a gente sabe que ela tá molhando. Até porque esse azulejo não é suficiente nem para proteger esse piquete contra a chuva. Então, é basicamente ilustrativo esse azulejo aqui em cima dessas caixas, né? Não tem nada de suficiência aí de proteção contra a chuva. E a gente percebe que essas caixas estão molhando. Meliponário individual, para quem ele é destinado? Normalmente para
meliponicultores que tenham espaço disponível para desenvolver uma construção do meliponário e para meliponicultores de perfil principalmente empreendedor e também conservacionista. Vamos lá, por que destinado a empreendedor e conservacionista e por que o coletivo não é tão destinado a empreendedor assim? No individual, a gente respeita o espaçamento entre as colônias. Normalmente, alguns deles aproximam muito as caixas, né? Mais do que o normal. Mas o natural de se observar em meliponários individuais é que o espaçamento entre as caixas é muito bem respeitado. Que espaçamento? 1 metro, 1,5 metros. Esse espaçamento normalmente é respeitado. O que acontece quando a gente respeita esse espaçamento entre piquetes? Não há competição feromonal entre as colônias. Mesmo que essa competição feromonal não desperte uma disputa física, ou seja, mesmo que as abelhas não batalhem entre si, se a gente mantém caixas próximas, sempre vai haver disputa feromonal. Afinal, cada caixa dessa tem praticamente um jardim em volta, que é um campo de odor. É como se fosse um domo protetor, né? Uma cápsula protetora de odor, de feromônio, que ela está exalando constantemente. E esse odor é completamente diferente do odor produzido pela caixa do lado, independente de ser ou não da mesma espécie. Então, se a gente mantém elas próximas, uma está tentando ter um odor mais forte do que a outra, para vencer o odor da outra. Isso acontece inconscientemente, mesmo que não desperte agressão entre as abelhas. E isso desgasta energeticamente essas colônias. Então elas nunca vão conseguir atingir, de fato, o potencial máximo de desenvolvimento delas. Quer dizer que o meliponário coletivo vai prejudicar as abelhas? Não, não vai prejudicar. Eu tenho meliponário coletivo. E todas as minhas bugias estão em ponto de divisão. Não prejudica. A menos que você saiba lidar, é claro, não prejudica. Porém, o individual, ele é normalmente mais fácil de alcançar esse nível de desenvolvimento, que ele já permite a ausência dessa competição, vamos dizer assim. Prós e contras de cada um. Meliponário coletivo. Os benefícios. Quais são os prós do meliponário coletivo? Otimiza espaço, esse é um grande pró. Afinal, o individual você precisa ter espaço. Se respeitar o espaçamento de 1,5 metro entre piquetes, vai precisar de espaço. O mesmo espaço que você vai usar no coletivo para manter 100, 150 colônias, você vai usar no individual para manter 15, 20, né? Então, é um meliponário que ocupa mais espaço. Outro pró do meliponário coletivo, o manejo, ele normalmente é mais facilitado. Afinal, não precisamos andar longas distâncias, percorrer grandes espaços, levar equipamento para lugares distantes com o meliponário coletivo. Tá tudo ali, todas as colônias estão próximas, tá bom? Contras, territorialistas, espécies que são territorialistas, fica complicado de alocar no meliponário coletivo. A não ser que você faça, por exemplo, o jatainário, né? A gente já vai falar um pouquinho sobre ele. Mas, ó, jataí, sem estar no jatainário, num coletivo, só se respeitar 1,5 metro, pelo menos entre uma e outra. Então, isso dificulta um pouquinho. E o coletivo não facilita muito a produção de mel de pólen. Acontece? Acontece. Dá para produzir? Dá para produzir. Como eu disse, ele não impede o desenvolvimento das abelhas. Mas ele nunca vai atingir o pico de desenvolvimento, de produtividade principalmente, que as colônias no individual atingem. Isso principalmente vale para quem quer produzir mel e pólen com as suas colônias. O individual, os prós, aumenta a produtividade por conta dessa ausência de disputa feromonal que a gente já viu, e ele é bom para qualquer abelha. Não tem uma abelha que não se encaixe no meliponário individual. Nós, meliponicultores, que iniciamos a aproximação das colônias, mas naturalmente elas já têm um espaçamento de pelo menos 1,5 metro, 2 ou 3 entre ninhos. Isso é natural. Todas elas, sem exceção, podem ser mantidas individual. Os contras, né, dos meliponários individuais, eles ocupam muito espaço. Então, para a maioria dos meliponicultores não é viável, afinal, não tem como colocar muita colônia individual. O manejo deles acaba sendo um pouquinho cansativo. Porque você, se por exemplo, uma coleta de mel, tem que sair pegando mel de todas as melgueiras de todas as colônias e trazer para uma sala do mel. Ou ir com um recipiente coletando de cada uma das colônias para depois conseguir levar para casa do mel, para o lugar que você vai fazer o processamento. Coletivo não, você coleta tudo de um lugar só, tá? Então tem essa dificuldade.